Eu já mostrei vários tipos de discos SSD, com vários formatos e capacidades de armazenamento. E um dos melhores SSDs M.2, o Samsung 980 Pro com 2 TB de capacidade. Mas hoje vou mostrar um SSD M.2 versátil e com potencial. Mas antes, subscreve ao canal porque eu publico novos vídeos todas as semanas. Os SSDs M.2 tornaram-se no componente mais importante para a performance de muitos computadores modernos, com velocidades impressionantes e capacidades de armazenamento para qualquer necessidade. Estes SSDs M.2 são pequenos módulos com formato 2242 ou 2280 que são montados na placa-mãe do computador com uma interface PCI Express de alta velocidade. Esta velocidade melhora a produtividade a usar o computador. Este é o SSD Kioxia BG3 NVMe M.2, uma unidade de armazenamento SSD com tecnologia TLC, que oferece equilíbrio entre desempenho e eficiência. Este módulo M.2 tem um formato 2280, com um comprimento de 80 mm, com uma interface PCI Express 3, a velocidade de leitura sequencial pode chegar teoricamente aos 2500 MB por segundo, e velocidade de escrita sequencial até 1700 MB por segundo. Mas a velocidade máxima vai depender dos microchips do módulo M.2, mas também se a leitura de ficheiros é sequencial. Mas eu vou fazer um teste de velocidade deste SSD M.2 e provar a verdadeira velocidade. Este SSD tem uma particularidade especial, porque é um SSD que tem 2 entalhes ou chaves no conector e permite compatibilidade tanto com slots M.2 que suportam chaves B ou chaves M. Isso aumenta a versatilidade e facilidade de instalação em diferentes computadores. Apesar do SSD ter uma conexão B e M, o computador apenas terá uma conexão M.2B ou uma conexão M.2M, devido à posição do entalhe do slot M.2 do computador. A ligação M.2B fica do lado esquerdo do módulo SSD e utiliza a interface SATA do computador, que pode atingir velocidade máxima de 500 MB por segundo. Mas a ligação M.2M, que fica do lado direito do módulo SSD, utiliza a interface PCI Express do computador, que pode atingir velocidades entre 1500 a 7000 MB por segundo, dependendo da versão de PCI Express do computador. Mas utilizando a interface PCI Express, com o conector M do SSD, irá ter sempre velocidades maiores de transferência de ficheiros. Montar um SSD M.2 em um computador é uma tarefa muito simples. Para isso, basta abrir o computador e encontrar onde está a ligação M.2. Geralmente esse slot é identificado com M.2 e só permite colocar o módulo M.2 numa posição. Coloco o SSD na conexão M.2 do computador e coloco o parafuso para fixar o módulo SSD. E já está! O SSD M.2 está instalado no computador e pronto a ser utilizado. Vou fazer um teste nas melhores condições para ver qual é a velocidade máxima possível. E podem ver que a velocidade de leitura sequencial deste SSD foi de 1594 MB por segundo, apenas 60% da velocidade máxima possível de uma interface PCI Express 3. Mas cerca de 1600 MB por segundo de velocidade de leitura é boa para qualquer tarefa que necessite de fazer no computador. O resultado do teste de escrita sequencial foi de 778 MB por segundo, cerca de 50% da velocidade máxima que poderia ter. Embora esteja abaixo do esperado, continua a ser uma velocidade aceitável para um computador normal. Então, estes foram os resultados dos testes de leitura e escrita sequencial nas melhores condições, com 1.6 GB por segundo de leitura de ficheiros e 800 MB por segundo de escrita de ficheiros, mas em condições de utilização normal do computador, estas velocidades serão inferiores. Embora o resultado do teste não seja o melhor para uma interface M.2 de um computador, o resultado é bom para um computador normal. Mas este não é um SSD que eu recomendo para quem quer ter um bom computador e deverá escolher um modelo com pelo menos 1 TB de capacidade. Mas agora, subscreve ao canal porque eu publico novos vídeos todas as semanas. E se tiveres alguma pergunta, escreve nos comentários.